Ele me viu quando eu tinha 18 e me prometeu que um dia eu seria dele. Anos depois, apareceu na porta da minha casa com flores, dizendo: "Você é a única coisa que eu nunca consegui esquecer, mas agora vai ser minha." Aquele homem era fogo puro. E estava obcecado por mim. Apaixonados do Tubeflix, ajude a manter o nosso canal ativo fazendo a doação de apenas R$1. A sua ajuda significa muito para nós. A chave Pix está fixada em nossa descrição. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A primeira vez que o vi depois de tantos anos foi como levar um soco no estômago. Ele desceu do carro preto com vidros escurecidos como se o mundo pertencesse a ele. E, de certa forma, pertencia. As mãos firmes ajustaram os punhos da camisa branca, impecável. O terno sob medida moldava aquele corpo alto e sólido, e os olhos escuros varreram a entrada da casa como se avaliassem um campo de batalha. "Onde está ela?" Sua voz cortou o ar, seca, autoritária. "Quero falar com a filha do motorista." Sim, ele me chamava assim. A filha do motorista. Como se eu não tivesse nome, nem identidade. Como se meu pai, que trabalhara fielmente para sua família por anos, fosse apenas mais um empregado, e eu, um apêndice insignificante daquela função. "Estou aqui." Respondi, firme, mesmo que minhas mãos estivessem trêmulas. Ele virou, lentamente, e quando nossos olhos se encontraram, algo no tempo pareceu congelar. Havia anos desde que eu o vira pela última vez, no dia em que completei 18 anos e o peguei me observando da varanda da mansão. Naquele dia, ele não disse nada. Apenas me olhou com uma intensidade que marcou minha alma. Agora, seus olhos me examinavam de novo, mas com frieza, como se quisesse disfarçar qualquer lembrança do passado. "Está diferente," ele murmurou, estreitando o olhar. "Mais mulher, menos inocente. E você continua se achando dono do mundo, Rafael." Retruquei cruzando os braços. Isso nunca mudou. Um sorriso torto, quase cruel, surgiu em seus lábios. Ele se aproximou devagar, como um predador que avalia sua presa. Achei que estivesse fazendo um favor ao aparecer. Mas parece que a arrogância é hereditária. Sua voz veio baixa, cheia de veneno doce. E eu achei que homens obcecados, por controle, já estavam fora de moda. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Nenhum de nós recuava. Havia orgulho demais, tensão demais, desejo demais escondido por trás de cada palavra afiada. "Eu vim aqui porque fiz uma promessa," ele disse finalmente. "Você era só uma garota quando me olhou daquele jeito, mas agora está na hora de cumprir o que te prometi." Minha respiração falhou. Promessas feitas no calor de um olhar não significam nada. "Ah, mas eu não esqueço nada. E você, Isadora?" Foi a única coisa que eu nunca consegui tirar da cabeça. Ele se virou para sair, mas antes de cruzar o portão, lançou uma última frase por cima do ombro. "Prepare-se, porque dessa vez eu não vou embora sem você." E então, o som dos passos dele se afastando foi a única coisa que ouvi, junto com o martelar acelerado do meu coração. Ele se foi, mas o cheiro amadeirado e provocante do perfume ainda pairava no ar. Como se mesmo ausente, Rafael quisesse lembrar que podia marcar presença sem esforço algum. Mas eu não era mais aquela menina. Eu não tremia diante de um olhar. E não seria agora, anos depois, que me curvaria a um homem que só sabia mandar. A campainha tocou às 7 da manhã no dia seguinte. Quando abri a porta, lá estava ele. Terno cinza grafite, café nas mãos e um sorriso que não alcançava os olhos. "Não imaginei que fosse acordar tão cedo," ele disse. "E eu não imaginei que você fosse tão insistente." Cruzei os braços, bloqueando a entrada. Ele me entregou o copo de café, como se isso fosse apagar os anos de distância, silêncio e desprezo. "Você está diferente," ele repetiu, me analisando de cima a baixo. "Mais segura, mais difícil."
Talvez porque eu tenha aprendido a lidar com homens que acham que o mundo gira ao redor do próprio ego. Ele deu uma risada baixa. Aquela risada que fazia o estômago revirar, mas que escondia farpas. É sempre assim no começo. Isadora, você resiste. Depois, se rende. Não comigo. A resposta saiu antes que eu pudesse pensar. E ele percebeu. Os olhos escuros brilharam de leve. Não de raiva, mas de fascínio. Isso é um desafio? Ele se aproximou devagar. Estava perto o bastante para eu sentir o calor de sua presença, mas longe o suficiente para me deixar escolher. Fugir ou encarar. É um aviso. Os segundos seguintes foram preenchidos apenas por silêncio e respiração. Contida. Foi então que vi. Pela primeira vez, Rafael não sabia o que responder. Ele estava acostumado a ter mulheres aos seus pés, babando por um olhar, um convite, um toque. Mas ali, na minha porta, ele encontrou algo diferente. Uma mulher que sabia exatamente quem era. Você me quer. Ele sussurrou, como quem tenta se convencer. Eu vi nos seus olhos ontem. O que você viu foi o reflexo do seu próprio ego. Sorri com delicadeza. Eu não sou o tipo de mulher que se impressiona com carros caros e olhares intensos. Ele me encarou por mais alguns segundos. Depois recuou um passo. Então eu vou ter que descobrir o que impressiona você. Boa sorte, Rafael. Vai precisar de muito mais que charme e dinheiro. Fechei a porta devagar, mas firme. Do outro lado, ele permaneceu imóvel. Eu sabia, podia sentir, e ele também sabia. Pela primeira vez, Rafael estava diante de um tipo de mulher que ele nunca havia conseguido controlar. E isso o deixava louco. Não sei como aconteceu. Talvez tenha sido o vinho, ou o jeito como ele me olhava, não com arrogância, mas com uma fome contida que me queimava por dentro. Era noite, e mesmo com todos os sinais me alertando a manter distância, eu aceitei o convite. Um jantar no apartamento dele. Só nós, dois. Apenas para conversar, ele dissera, com aquele meio sorriso que prometia tudo, e escondia muito mais. Gosto quando você não tenta me impressionar. Ele serviu o vinho sem desviar os olhos de mim. Gosto dessa sua forma, de dizer não, com firmeza, mas com charme. E eu gosto quando você cala a boca, respondi provocando. Ele riu, mas dessa vez, a risada veio mais baixa, rouca, carregada de algo perigoso. O apartamento estava envolto em penumbra, iluminado apenas pela luz morna do abajur. A playlist de jazz preenchia o ar, mas o silêncio entre nós era muito mais barulhento. Quando me virei para olhar pela janela, sentindo o vento bater no rosto, ele se aproximou por trás. Devagar, como um predador que não quer assustar a presa. Mas eu não era presa. E ele sabia. Seu corpo quente estava a poucos centímetros do meu. Senti. A respiração dele batia em meu pescoço. E o ar entre nós ficou rarefeito. Posso? Ele perguntou sem tocar. Minha pele já estava em chamas. Antes mesmo do toque, assenti com um movimento quase imperceptível. E então aconteceu. O primeiro toque. A mão dele pousou em minha cintura com firmeza, como se me reivindicasse, mas havia respeito em cada gesto, como se ele soubesse que não poderia ir além do que eu permitisse. Meu corpo se virou instintivamente, e nossos olhares se encontraram. Você me quer, Isadora? Ele murmurou, como uma prece rouca. Não lute contra isso. Nem eu consigo lutar mais. Minha mão subiu até o peito dele. O coração batia acelerado, igual ao meu. Tão forte que parecia querer fugir daquelas camadas de frieza que ele vestia como armadura. O que você quer de mim, Rafael? Perguntei. Ele não respondeu. Em vez disso, deslizou os dedos até meu rosto e me puxou para mais perto. Os lábios dele tocaram os meus com urgência, mas também com reverência. Era como se quisesse provar cada pedaço da minha alma naquele beijo. E eu deixei. O beijo cresceu. Ficou intenso, longo, quente. Minhas mãos seguraram sua camisa com força. A dele percorreu minhas costas,
subindo até o pescoço, os dedos se entrelaçando nos meus cabelos como se ele quisesse me prender ali, para sempre. Nos afastamos por um segundo, ofegantes. Ele encostou a testa na minha. Você é diferente de tudo. É isso que me assusta, confessou. E é isso que te atrai, sussurrei. Ele me puxou de novo. Dessa vez, não foi apenas um beijo. Foi um incêndio. E naquela noite, sob a cidade acesa e o coração desgovernado, o desejo finalmente venceu. A razão, e eu soube. Nada mais entre nós seria leve, nem simples, nem passageiro. Ele não parava de me procurar. Mensagens, flores, convites. Até a maneira como ele dizia meu nome parecia uma súplica velada. Isadora, você está na minha pele, no meu sangue. Não consigo parar de pensar em você, disse ele uma noite, encostado no capô do carro preto luxuoso que brilhava sob a lua. Eu fiquei em silêncio. A vontade de correr para seus braços ardia, mas eu estava mais forte agora. Eu não sou uma fantasia para você realizar nas noites frias, Rafael. Eu sei. Não, você não sabe. Você me olha como se quisesse me devorar, mas ainda me trata como se fosse descartável no dia seguinte. Ele suspirou. Passou a mão pelos cabelos com frustração. Estava mais desarmado do que jamais vi. Eu não sei amar do jeito certo, Isadora. Eu não aprendi. Então aprenda, porque eu mereço muito mais do que metade de um homem. A frase caiu como um trovão entre nós. Os olhos dele brilharam com algo que não era raiva. Era desejo misturado com um novo respeito. Ele se aproximou devagar, como se eu fosse uma tempestade prestes a explodir. E era. Você quer me ensinar a te amar, Isadora? Não. Olhei firme. Quero que você descubra sozinho. Porque quem ama de verdade aprende. Por medo de perder, ele parou diante de mim, alto, intenso, suando pela tensão que o dominava. E ali, naquele instante, vi o homem poderoso, rendendo-se. Então me deixa tentar. Ele segurou minha mão. Só me deixa tentar. Naquela noite, ele não tentou me seduzir com beijos. Tentou com gestos. Fez café para mim. Ouviu minha história. Tocou meu rosto como se fosse sagrado. E quando me beijou de novo, foi diferente. Foi entrega. O beijo dele tinha pressa, mas também tinha alma. A mão firme em minha cintura, o toque quente em minha pele. Cada movimento dizia: você é minha, mas é você quem manda. E eu entendi. O homem frio estava queimando por mim. Mas não era só desejo. Era transformação. Eu o afastava com um olhar e ele recuava. Eu dizia: aqui, não. E ele parava. Só para me olhar com um brilho novo. De orgulho, de adoração. Você não é como ninguém que eu conheci, Isadora. Você me faz querer mudar tudo. Então mude. Mas não por mim. Por você. Porque no fundo, você já sabe que não quer mais viver sozinho. Ele sorriu, quase com dor. Como se estivesse se desfazendo por dentro. E mesmo assim, estava feliz. A partir daquela noite, ele passou a me tratar como algo precioso. Não era só o corpo que ele queria. Era a minha coragem, minha inteligência, minha força. E ele descobriu, tarde demais, que a mulher que ele julgou frágil era a única capaz de domar seu coração selvagem. Eu estava sentada no jardim dos fundos da casa da minha mãe, o mesmo lugar onde costumava sonhar com um mundo distante, onde eu era mais do que a filha do motorista. Mas agora, aquele mundo havia me alcançado, e estava vindo na forma de um homem alto, perigoso e irresistivelmente doce. Posso me sentar? A voz dele soou como veludo, misturado com insegurança. Eu assenti. Rafael se aproximou devagar. Vestia uma camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, revelando o pescoço forte e a corrente de ouro que ele usava como um segredo. Os olhos, antes duros como aço, agora me encaravam como quem tem medo de perder.
Ele se sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo, o bastante para me fazer sentir as batidas do meu próprio coração. Eu estive pensando. Ele começou com a voz rouca. Em tudo o que você me disse, eu não disse nada. Apenas olhei para a frente. Nunca imaginei que alguém pudesse me fazer sentir assim. Assim como, ele respirou fundo. E então, olhou nos meus olhos, vulnerável, inseguro, mas vivo, com esperança, com sede de um amor que eu nunca entendi até te conhecer. Meu coração apertou. Eu passei a vida controlando tudo, comprando tudo, usando pessoas como peças de xadrez no meu império. Mas você me desmontou com um olhar. E eu não sei se te agradeço ou se me ajoelho. Minhas mãos tremiam. Rafael, ele pegou minha mão e seus dedos estavam quentes, firmes, como se quisessem prometer algo apenas com um toque. Isadora, eu não quero mais brincar de conquista. Quero cuidar de você. Quero te amar do jeito que você merece. Ele se aproximou mais. A voz dele abaixou, quase um sussurro, e mesmo assim fez meu corpo inteiro estremecer. Você é o meu mundo agora. Quero ser o primeiro pensamento quando você acordar e o último quando fechar os olhos. Quero estar ao seu lado quando tudo estiver bem e, principalmente, quando tudo parecer difícil. Lágrimas arderam nos meus olhos. Você fala como se tivesse certeza. Eu tenho. Ele beijou minha mão. Porque eu te amo. Não com o amor fácil, impulsivo, mas com o amor que constrói, que aprende, que cuida, que fica. Fechei os olhos por um instante. E tudo dentro de mim gritou: é ele. Rafael. Minha voz falhou, mas não meu coração. Se for amor mesmo, você vai provar com atitudes, não só palavras. Ele sorriu. E aquele sorriso não era mais o do bilionário arrogante. Era o sorriso do homem que encontrou sua casa em mim. Então, me deixa começar agora. A primeira atitude é nunca mais soltar sua mão. Ele se aproximou mais, colou sua testa na minha e murmurou: eu quero te amar o tempo todo, Isadora, até o fim da minha vida. E ali, sob as estrelas, naquele jardim simples, o homem mais poderoso que eu já conheci me fez sentir como a mulher mais amada do mundo. A chuva caiu do lado de fora como um sussurro lento, suave, mas dentro daquele quarto, tudo era tempestade. Ele me pegou no colo como se eu fosse sua joia mais rara. Me deitou devagar sobre os lençóis brancos e me olhou, como se quisesse gravar cada detalhe de mim. Você tem ideia do que é pra mim? Ele murmurou, os olhos incendiados de ternura e desejo. Você é tudo. O toque dele era quente, mas respeitoso. Seus dedos traçavam minha pele com cuidado, como se cada curva minha fosse sagrada. Era como se ele dissesse com cada gesto: você é a única, Rafael. Sussurrei, sentindo minha respiração prender. O que você vê quando me olha assim? Ele se inclinou, roçando os lábios nos meus. Vejo a mulher que salvou a parte mais escura de mim. Vejo a única que tem poder de me fazer implorar, sem usar uma palavra. Vejo minha vida inteira. Seu beijo veio como promessa. Demorado, profundo, cheio de fome, mas uma fome que respeita, que adora, que se entrega. Ele não me devorava, ele me reverenciava. Suas mãos exploraram minha cintura com firmeza, e o corpo dele se encaixou no meu, como se o destino tivesse moldado um para o outro. E tudo naquele momento se resumiu a 2 corações batendo no mesmo ritmo. Eu passei a vida sendo desejado por muitas. Ele confessou entre beijos no meu pescoço. Mas só com você eu entendi o que é desejar alguém com a alma. Você me fez entender a diferença entre prazer e amor. Eu o puxei para perto, sentindo cada músculo, cada batida forte dentro dele. Então me ama, do jeito que ninguém jamais ousou amar.
Ele sorriu. Um sorriso de promessa e rendição. Não existe mais ninguém. Você é minha única verdade. Nossos corpos se uniram em um ritmo lento e apaixonado, como se cada toque fosse uma declaração silenciosa. Como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. E só restássemos nós dois, envoltos num lençol de desejo e amor. Ele me beijava com os olhos abertos, como se quisesse me ver sentindo. Como se o prazer dele estivesse em me fazer feliz. Quando tudo terminou, e nossos corpos estavam entrelaçados, suados e em paz, ele me puxou para o peito e murmurou com a voz grave e rouca: "Ninguém nunca mais vai tocar em você, porque agora você é minha mulher, e eu sou o seu homem, para sempre." Fechei os olhos, sentindo o calor dele, a segurança dos seus braços, e soube, sem dúvida nenhuma, eu tinha sido escolhida para ser amada com tudo. O carro preto deslizou, devagar pela estrada de pedras, até parar diante da casa de campo iluminada por centenas de luzes douradas. Ali, tudo parecia mágico, como se o tempo tivesse parado só para aquele instante. Ele saiu do carro, deu a volta, abriu a porta e estendeu a mão. "Confia em mim?" Sussurrou com aquele brilho nos olhos que só aparecia quando ele me olhava. Assenti, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e deixei que ele me conduzisse pela trilha de velas acesas até um jardim onde flores brancas e vermelhas dançavam sob a brisa. No centro do jardim, havia uma pequena mesa com um jantar à luz de velas, mas ele me puxou para mais perto da fonte, onde a água caía suave, como uma canção de fundo. "Aqui foi onde eu percebi que estava apaixonado por você", disse, com a voz embargada, onde tudo mudou dentro de mim. "Rafael, o que é isso?" Ele tirou do bolso um pequeno estojo de veludo azul marinho. Abriu devagar. Dentro, um anel de diamante com uma pedra em formato de coração cintilava sob a luz. Meus olhos se encheram de lágrimas. "Eu prometi que um dia você seria minha, mas agora..." Ele ajoelhou, segurando minha mão com as duas dele. "Quero mais do que te ter. Quero construir uma vida com você." "Rafael..." Minha voz saiu num sussurro trêmulo, como se meu coração falasse por mim. "Eu quero acordar com você todos os dias. Quero cuidar de você, proteger seus sonhos, ser seu abrigo. Quero te ver grávida do nosso filho, com os olhos brilhando de felicidade. Quero envelhecer ao seu lado, rindo das nossas memórias e chorando de alegria por tudo o que construímos." As lágrimas escorreram pelo meu rosto, silenciosas, quentes. "Você aceita ser minha esposa? Minha mulher, minha família, minha eternidade?" Eu me ajoelhei também, diante dele, sem conseguir conter a emoção. Eu esperei minha vida inteira para ouvir essas palavras, e não existe resposta no mundo que faça mais sentido do que sim, sim, 1000 vezes sim. Ele me envolveu nos braços, girando comigo no ar, como se o mundo inteiro tivesse dito amém para aquele amor. Me beijou com paixão e cuidado, me prometendo tudo sem precisar dizer mais nada. Naquela noite, sob as estrelas, deitada em seu peito, ouvi sua voz sussurrar: "A partir de hoje você nunca mais vai se sentir sozinha, porque você tem a mim, e eu sou seu." E eu soube que ali terminava uma história, e começava uma vida inteira. Você acredita que um homem frio pode se transformar completamente por amor verdadeiro? Comente aqui embaixo, sim ou não, e me conte o que achou desse final. Estou de olhos nos comentários, meu amor, e vejo você na próxima história. Tchau. A partir de hoje você nunca mais vai se sentir sozinha, porque você tem a mim, e eu sou seu. E eu soube que ali terminava uma história, e começava uma vida inteira. Você acredita que um homem frio pode se transformar completamente por amor verdadeiro? Comente aqui embaixo, sim ou não, e me conte o que achou desse final. Estou de olhos nos comentários, meu amor, e vejo você na próxima história. Tchau.